até por uma praticidade, assim, porque aí não precisa fazer folha de frequência, né? A gente vai lá na gravação, já sabe quem veio. Tem algumas coisas que a tecnologia nos ajuda, vamos usar, então, né? Já que a gente tem que se acostumar com tanta coisa diferente, vamos também aproveitar os benefícios da tecnologia. Se vocês tiverem algum amigo que não recebeu o link, por favor, digam para entrar em contato comigo, tá? Eu, assim, espero que até semana que vem eu já tenha essa listagem, né? Eu vou só acender a luz aqui, que está ficando escuro, só um minuto. Melhor. Bom, então, hoje a gente vai fazer uma aula inicial, assim, introdutória a esse assunto, e a Fátima preparou algumas coisas para nos falar. É isso, Fátima? Então, vou compartilhar a tela, que aí agora fica mais fácil. Espera aí que eu tenho que puxar aqui meu PowerPoint. Tá, todo mundo me ouve, me vê direitinho? Ok. Não pode mexer em nada que o treco sai do lugar aqui. Bom, então, em primeiro lugar, de novo, quero agradecer à professora Ingrid essa oportunidade de estar aqui com vocês também. E não foi possível a gente realizar o pós-doc no momento, mas no futuro próximo a gente vai conseguir fazer isso. Então, eu ia fazer outras palestras, mas vou me restringir a só o dia de hoje. E eu espero que a gente possa aproveitar o máximo, né, do assunto que eu trouxe. Na verdade, depois dessa minha introdução, eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho de mestrado, que teve a ver com a performance, mas devido também à época em que ele foi feito, ainda não havia o tanto de ferramentas que a gente tem hoje para analisar performance, né? E chegando lá, vocês vão ver, tá? É da segunda metade da aula para frente que a gente vai falar disso. Então, eu vou começar primeiro falando, então, um geral, né? Sobre, vamos dizer assim, a voz do performer dentro desse tópico análise e performance, né? No passado, alguns estudos publicados sobre a performance musical tinham o objetivo imediato deles era valorizar a análise estrutural em detrimento da própria figura do intérprete e da contribuição que ele dá para o entendimento desse texto musical, né? Por exemplo, no primeiro capítulo do livro The Art of Performance, escrito pelo Schenker, né? Tá aí a reedição dele de 2000. O autor faz a seguinte afirmativa, abre aspas, a composição não necessita da performance para existir. A leitura da partitura é suficiente, fecha aspas. A afirmativa de Schenker pode parecer estranha e até mesmo paradoxal, tendo em vista um livro que tem como objetivo abordar a arte da performance musical. Venhamos e convenhamos, né? O Nicholas Cook, nesse seu livro Beyond the Score, que é de 2013, também questiona o motivo dessa alegação do Schenker e complementa que essa forma de pensar revela visões radicais da primeira metade do século XX, que era endossada também por compositores renomados como Ravel, Stravinsky e Schoenberg. Ravel, certa vez, declarou de forma imperativa que a sua música não deveria ser interpretada, apenas tocada.
Isso quem disse foi Marguerite Long, no livro dela de 1973, O Piano avec Ravel. O Schoenberg foi mais além, afirmando que o intérprete seria, abre aspas, totalmente desnecessário, não fosse o fato das suas interpretações tornarem a música compreensível para um público que, infelizmente, não consegue ler música. Fecha aspas, está citado pelo Cook, no livro dele de 99. Com essa declaração, Schoenberg categoricamente reduz a figura do intérprete a um mero reprodutor do texto musical, né? E, com isso, ele está querendo dizer que não há uma participação ativa desse intérprete na recriação da obra. O Stravinsky também concorda com essas alegações, dizendo que, abre aspas também, o segredo da perfeição reside, acima de tudo, na consciência que o performer tem da lei que lhe é imposta pela obra que está tocando. Fecha aspas. Na publicação do Stravinsky, em 1947. O que ele quer dizer com isso, né? Que o intérprete, o performer, ele é inteiramente subserviente, está inteiramente subserviente à partitura, né? Concomitantemente, essas declarações correspondem, de fato, ao que o Nicholas Cook denomina de hierarquia do conteúdo. Aí ele cita o seguinte: com o termo hierarquia do conteúdo, isso é o Cook falando, eu refiro-me ao conceito textual de música invocado por Schenker quando ele proclamou no prefácio da sua monografia sobre a Nona Sinfonia de Beethoven que, no princípio, era o conteúdo, era o Inhalt, né? Fazendo assim com que a música fosse abordada de um modo semelhante à divina palavra no Evangelho segundo São João, né? A influência, talvez maligna, que a filologia exerceu sobre os primeiros desenvolvimentos da musicologia é, sem dúvida, a maior fonte de dificuldades que encontramos na conceitualização da música como arte performática em sentido escrito. Isso é o Cook falando, né? Bom, essas afirmações refletem uma reação aos excessos que eram cometidos pelos intérpretes do final do século XIX, né? Como vocês podem ver, ainda mais hoje em dia, que a gente já tem, né, acesso a algumas gravações do início do século XX, que foram feitas por intérpretes que já exerciam a profissão no finalzinho do século XIX, né? Até alguns filmes a gente consegue ver, por exemplo, um filme do Paderewski tocando, né? A gente vê essa mudança de visão da própria interpretação, né? O início do século XX, até meados do século XX, a gente teve justamente essa reação contrária a esse excesso de liberdade que era tomado no final do século XIX, né? Então, isso tudo atesta uma mudança nessa hierarquia musical a partir do momento que o binômio compositor-intérprete torna-se cada vez mais raro, porque até então o compositor era o seu próprio intérprete. Liszt, Chopin, Schumann através da esposa, né? Pelo menos os intérpretes românticos mais famosos, Brahms, né? Então, em geral, o próprio Debussy, o intérprete era o próprio compositor, né? E isso vai começar a mudar. O Chiantore, que eu estou citando aí no slide, exemplifica de maneira contundente essa problemática quando ele cita o Debussy, né? Na publicação dele, maravilhosa, que se chama História della Técnica Pianística, quando ele diz, abre aspas, para Debussy, compositor mais que pianista, mas enfim, ainda pianista,
rodeado de pianistas cada vez menos compositores, né? Ou seja, gente que mais tocava e menos compunha, o gesto criativo e o momento interpretativo se separam, abrindo uma fissura que nunca se cicatrizará. O Nicholas Cook, no seu artigo Analyzing Performance e Performing Analysis, de 99, que eu citei há pouco, explica que os primeiros artigos sobre análise interpretativa tinham uma certa tendência a valorizar a análise em detrimento dos aspectos interpretativos. Cook cita Wallace Berry, né, de 89, do Musical Structure and Performance, né, como sendo um dos primeiros teóricos a abordar o aspecto multidisciplinar entre a análise e a performance. Todavia, o Cook enfatiza que todos os conceitos explanados pelo Berry possuem um aspecto um pouco doutrinário, onde o performer deve obedecer aos enunciados postulados pelo teórico. O Berry afirmou que, abre aspas, a interpretação musical precisa ter o respaldo de uma análise profunda, fecha aspas. Berry, em certo momento, chega a afirmar que a intuição do intérprete deveria ser orientada exclusivamente pela análise. Nesse quesito, o Berry ficaria muito surpreso com as palavras de um renomado músico e pianista e regente, né, que é o Daniel Barenboim. E ele fala, o que eu vou citar aqui dele, está aí nessa publicação que se chama A Música Desperta o Tempo, de 2009, dele, do Barenboim. Então, Barenboim fala o seguinte: quando leio ou toco uma partitura pela primeira vez, não existe nenhuma possibilidade objetiva de haver uma familiaridade ou compreensão intelectual da peça. Isso quando ele vê a peça pela primeira vez. Ele não conhece a peça ainda. A primeira reação é exclusivamente instintiva, o resultado de uma primeira impressão. Nem mesmo o músico mais talentoso do mundo seria capaz de analisar um trabalho à primeira vista. Depois desse contato inicial, aí então posso proceder a uma análise da peça, trabalhar nela, pensar nela. Apesar dos conceitos de análise e interpretação terem sido considerados como processos dissociados nesse passado não tão anterior, né? Notamos atualmente um crescente interesse por parte dos teóricos em integrá-los. E eu diria não só por parte dos teóricos, né, mas também por parte dos intérpretes, né? A verdade é que ambas as partes, teóricos e intérpretes, beneficiam-se cada vez mais dessa integração. Aí vou citar a professora Schmalfeld, que a professora Ingrid falou, né? A teórica e pianista Janet Schmalfeld ilustra de maneira contundente essa problemática no artigo On the Relation of Analysis to Performance, Beethoven Bagatelas. Né? Então, eu vou citar só um pedacinho do que ela fala nesse artigo, que ela diz assim: enquanto o analista assume um compromisso verbal e escrito do seu ponto de vista, o intérprete formula um ponto de vista não verbal que mudará cada vez que ele se apresentar, né? Que ele se apresentar em público. No caso de uma falha, o intérprete precisa ser rápido em tomar decisões, as quais se beneficiarão largamente do trabalho analítico realizado anteriormente. Neste instante, a interpretação demanda do intérprete algo que não é requerido pelo analista.
a capacidade criativa de possuir o controle minuto a minuto sobre as relações do som. A Schmalfeld foi duramente, né, criticada na época, isso é de 85, né, em que ela publicou esse artigo. E conforme ela fala no seu livro In the Process of Becoming, bem depois de 2011, os seus colegas da academia, na época dos anos 80, né, de 1980, ainda se encontravam dominados por essa visão estruturalista da análise schenkeriana e tiveram dificuldade de aceitar a proposta da influência da análise na performance musical, porque na cabeça dos teóricos só havia a influência da análise na performance, mas não da performance na análise. O Nicholas Cook, né, foi mais incisivo ainda na sua crítica, afirmando que a Schmalfeld, ao traçar um paralelo entre dois personagens distintos, porque ali ela se coloca como duas pessoas, né? Ela é o analista e, ao mesmo tempo, ela é o performer, né? Então, para o Cook, pareceu demonstrar que o analista tinha todas as respostas e o performer simplesmente obedecia. O Cook ainda achou que ela ainda tendia mais para o teórico do que para o performer. Contudo, a Schmalfeld, nessa publicação posterior de 2011, ela argumenta que não quis criar uma dicotomia entre seus personagens, e sim, de fato, justificar que o performer também é um analista quando empreende suas decisões interpretativas. Um dos autores que também estimulam essa nova ótica, analítica performática, né, é o pesquisador Joe Lester, né? Contudo, ao falar das possibilidades de aproximação entre ambas as práticas, né, isso no The Practice of Performance, que é editado pelo John Hink, né, o Lester explica que, de novo, citação, tais abordagens metodológicas para a interação entre analistas e intérpretes seriam suscetíveis de produzir muitas afirmações categóricas, abstratas, sem dúvida contrariando tanto os teóricos como os intérpretes, que têm sido contrariados pelas observações dos teóricos. Ou seja, dependendo do critério metodológico adotado, esse processo poderia acabar afastando as duas partes, os teóricos e os intérpretes, ao invés de aproximá-los, né? Exatamente pelo fato de ter como resultante categorias um tanto distantes da prática analítica e também um tanto distantes da prática da performance. Ou seja, algo que o Lester considera um pouco mais abstrato, né? Então, o Lester, ele propõe uma outra abordagem. Aí ele diz o seguinte, ainda nesse mesmo artigo, né, do livro que é de 95. Outra maneira de abordar a questão é deixar de lado as considerações metodológicas e propor uma interação mais vibrante entre análise e performance, salientando as maneiras pelas quais a análise pode ser realçada por explicitamente conhecer as performances, de fato, as considerando como parte da premissa analítica. Ou seja, não se vai pensar apenas no texto, no papel, né? Os teóricos da atualidade compartilham dessa perspectiva analítica que contempla uma aproximação mais bem articulada com o ato de performance, né? Onde a análise deve servir como um ponto de apoio para o intérprete, mas não como um meio que busca explicar a música através única e exclusivamente da descrição de todos os eventos, né? Então, o Nicholas Cook, no Beyond the Score, de 2013,
ele sugere uma nova perspectiva do estudo da performance musical. Ele argumenta que a performance, muitas vezes, foi considerada exclusivamente como um paradigma de reprodução dos conteúdos e, muitas vezes, desprezada nos estudos musicológicos, né? A gente pode ver em vários textos anteriores a essa nova fase, né? O autor enfatiza que, abre aspas, a experiência de uma performance ao vivo ou gravada é a principal forma de existência da música e não somente um reflexo do texto musical. Então, o Cook, inclusive, ele reivindica uma nova postura da musicologia atual que deveria repensar suas pesquisas, tendo como de uma das suas referências, né, os registros fonográficos. Então, através das gravações, podemos abalizar a performance sobre uma nova perspectiva, tendo o registro sonoro como o principal objeto do estudo. Eu vi ali que o Gabriel falou alguma coisa disso, né? Então, o Nicholas Cook explica que, por muito tempo, a musicologia enfatizou a notação musical como sendo o único referencial e a performance quase como um adereço, né? Nesse aspecto, a voz do performer era tida como desnecessária. Ou seja, aquilo que o Barry falou, né? Ele está ali só como um veículo, ele não está contribuindo, como o Stravinsky também falou, ele não está criando, né? Ele está servindo como um médium, né? Para fazer aquele que não sabe ler música ouvir aquilo que ele não sabe fazer sozinho, né? Então, felizmente, essa postura radical vem sendo atenuada com o aparecimento de inúmeros trabalhos sobre a performance musical que despertam tanto a atenção desde neurocientistas, né, quanto de uma nova geração de musicólogos voltados para a valorização do performer. Então, o Cook fala do registro gravado, né, do registro sonoro, e eu acho que a gente deve também olhar, hoje em dia, mais do que nunca, né, com o YouTube, todas as ferramentas que a gente tem, também o registro audiovisual, que acho que vocês vão concordar comigo, mais do que nunca, a nossa sociedade ela está buscando muito o caráter, a ferramenta visual para tudo que ela faz, né? Eu sou de uma geração em que a gente ouvia disco, a gente ouvia LP, vinil, depois passou para o CD, mas a gente não via a performance, a gente ouvia. A gente só tinha a felicidade de ver a performance, né? Quando aparecia um ou outro vídeo, né, que a gente conseguia ter acesso, né, e que a gente via aquele intérprete tocando, né, porque os concertos ao vivo existiam, claro, né, mas nem sempre você podia ir assistir a todos esses concertos, né. Então, a nossa forma de interagir musicalmente era muito mais auditiva. E agora, essa interação da performance, ela está se dando muito no nível audiovisual, né? Agora, então, nos tempos de pandemia, vocês podem ver a quantidade de lives que estão aparecendo, né? Enfim. Então, eu trouxe para mostrar para vocês também, deixa eu ficar de olho aqui na hora, 6 horas, né? Então, nosso intervalo é 6h45, né? Tá. O que eu considero hoje que foi uma tentativa de análise de performance, que foi o tema da minha dissertação de mestrado, que eu defendi em 1991, e no qual eu comecei a trabalhar antes, né? Quando ainda a gente não tinha acesso a esses textos, por exemplo, esse texto de 89 do Wallace Berry, eu ainda não tinha acesso a esse texto, e mesmo assim, ainda era um texto com a visão mais antiga, né? E qual que foi o tema desse trabalho? Na época, eu estava estudando o Carnaval Opus 9, de Robert Schumann, né? Uma obra para piano extensa, que dura mais ou menos
entre 25 a 30 minutos, né? E que é formada por várias miniaturas, vamos chamar assim, né? Várias peças que formam um todo, né? E qual que era, assim, um dos aspectos que eu achava que seriam interessantes de serem trabalhados? Um deles era justamente esse aspecto da conexão entre essas peças, essas pecinhas, né? Esses segmentos que compunham a obra toda. Eu tinha muita curiosidade em entender como a gente deveria fazer essa passagem, essa mudança de uma peça para outra, né? E como que isso ia se dar, né? Como isso interferiria na unidade do discurso, que importância o silêncio ou a ausência do silêncio entre as peças ia ter, né? A importância, então, desses encadeamentos entre essas partes, né? A análise do caráter de cada uma dessas obras e como você, através dela, poderia fazer essas mudanças se tornarem mais orgânicas e não destruírem essa unidade formal da obra, né? Essa grande estrutura e a unidade individual da pequena estrutura. Ou seja, como olhar a pequena estrutura dentro da grande estrutura. Como isso ser uma unidade única, né? Mas, ao mesmo tempo, parte de uma obra fragmentada, entre aspas, mas que deveria soar como um todo coerente, né? Então, o que harmonicamente, estruturalmente, também na questão dos inícios e terminações de cada uma dessas pecinhas, o que isso tudo ia interferir, né, na condução da minha música, no levar, né, no discorrer dessa performance, desse discurso, né? E aí eu fui à cata de material e vi que não tinha nada, era zero, né? Eu fui buscar em algumas referências, principalmente de pianistas falando sobre interpretação, né? Porque naquela época a gente não usava muito a palavra performance. Essa palavra é relativamente nova no nosso dicionário aqui de intérpretes, né? Então, eu fui pesquisar sobre livros sobre interpretação, principalmente de pianistas falando sobre como interpretavam, né, e como estudavam a interpretação. No fim, eles estavam estudando a performance, né, para ter fontes, para ter bases para fazer o meu trabalho. E, na época, um tempo depois que eu entrei no mestrado, eu fiz um concurso de piano, ganhei o concurso, tirei o primeiro lugar e ganhei uma passagem para ir dar 2 concertos na Alemanha, na cidade de Colônia. E lá eu falei que eu estava fazendo mestrado e tal, que o tema era esse e tal. E, para minha sorte e felicidade geral, assim, as pessoas que me receberam lá na Alemanha, eu estava em Colônia, era perto de Düsseldorf. Me levaram até Düsseldorf, no Instituto Robert Schumann. E lá eu conheci estudiosos que só trabalhavam a música de Schumann, né? Conversei com eles e tal. E lá eu pude reunir uma série de trabalhos, principalmente artigos, né? Que eu trouxe comigo e que me ajudaram a embasar o trabalho. Mas foi assim, foi fortuito, porque eu não tinha ainda achado algo mais firme em que me basear para fazer esse estudo que eu queria fazer. E como eu não leio em alemão, eles ainda foram muito gentis em pegar tudo que eles tinham em inglês e em francês para me dar, né? Então, isso foi uma grande felicidade que eu tive para poder continuar esse trabalho. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, fiquem à vontade para me interromper, tá? Bom, então,
Schumann e a pequena forma, né? Essa ideia eu apliquei nessa obra, mas se você pensar bem, é um assunto, é uma problemática que ela está presente em vários tipos de composições, né? Não só em peças fragmentadas, como são a maioria das obras dessa primeira fase composicional do Schumann, né? Então, por exemplo, se eu tenho um tema com variações, eu vou ter esse problema. Se eu tenho até a conexão entre as peças de uma suíte, também tem esse problema. A continuidade ou não entre os movimentos de uma sonata clássica ou mesmo de uma obra posterior ao classicismo em forma sonata, né? Mesmo as ideias dentro de uma estrutura mais definida. Por exemplo, eu tenho dentro do elemento menor da construção, eu tenho as ideias, a ligação ou não entre os incisos, entre os motivos, entre os elementos constituintes da frase, entre frases, entre períodos. Então, você vê que é um assunto, né, que ele vai ele vai ser abarcado, né? Ele vai estar presente praticamente em todo tipo de composição, né? Mas é algo assim que, infelizmente, muitas vezes os intérpretes vêm de forma assim fortuita, ao acaso, né? Eles, em geral, não pensam nesse elemento como um elemento importante para a constituição do seu protocolo de performance, vamos dizer assim, né? Dos elementos da performance que devem ser estudados, para os quais eles devem tomar um tempo para refletir, para saber como vão fazer, né? Como vão proceder. A obra do Schumann, pela própria natureza fragmentada que ela tem, né, esse agrupamento de pequenas peças, foi assim uma obra ideal para eu trabalhar esse tipo de problemática. Então, como eu falei, ela é formada de pequenas miniaturas em pequena forma, né, que no seu conjunto formam uma grande obra. A pequena forma, na época do Schumann, né, lá por 1830, mais ou menos, era a forma que era mais utilizada. A gente não pode deixar de lembrar que nesse início, assim, do romantismo, a pequena forma era o veículo ideal para um tipo de obra que, muitas vezes, eram obras, assim, menos densas, né? Um caráter mais ligeiro, né? Obras até de salão, né? E que já com o início, né, a classe burguesa por excelência, que já era assim a que fazia muita música em casa, né? E a gente vê isso também no meio de música de câmara que eu trabalho, que é o quatro mãos também, né? Então esse house music, né? Não só com a formação instrumental a quatro mãos, mas também com músicas, peças menores, era algo assim muito comum, né? Então, era comum que Schumann, no início da sua carreira, né, elegesse a pequena forma como a forma por excelência que ele ia usar. Mas ele era uma pessoa, assim, muito fora do comum, né? Fora da caixinha, como se diria hoje em dia, né? E ele vai justamente criar essas obras mestras, né? Magistrais, utilizando-se da pequena forma, mas em larga escala, dentro de estruturas enormes. Muitas das peças dele duram pelo menos 20 minutos, né? Então,
são os chamados ciclos pianísticos, né? E justamente eles abarcam esse período da juventude dele, em que ele praticamente só compunha para piano. E aí eu fiz uma listagem, assim, mais ou menos, dessas peças. Então, vocês veem, variações a beg, né? A beg por causa era um nome próprio, né? E com letras musicais, né? Lá, si bemol, mi, sol, sol, né? A, B, E, G, G. Opus 1, o Papillon, Opus 2, Davis Bündler-Tanz, Opus 6, Carnaval, Opus 9, Fantasiestuck, Opus 12, Kinderszenen, Opus 15, Kreisleriana, Opus 16, Blumenstück, Opus 17, Humoresk, Opus 20, Nachstück, Opus 23, Carnaval de Viena, Opus 26, que é os Faschingsschwank aus Wien, nome complicadinho. Aí pulando um pouquinho, as cenas da floresta, Opus 82, as Waldszenen, e as Fantasiestuck, Opus 111, lá do final da vida dele. Ele volta um pouco a compor nesse esquema. Então, o que acontece? Como a peça é composta, o carnaval, né? Ou os ciclos pianísticos em geral, são compostos por peças muito breves, elas têm uma intensidade expressiva enorme, porque elas não têm muito tempo, né? Tempo cronológico mesmo, elas duram pouco tempo. Então, elas não têm muito tempo para dizer quem elas são, né? Para passarem a mensagem que elas vieram passar. Então, elas são muito condensadas, né? E, dessa forma, elas são extremamente expressivas, né? Muitas vezes muito dramáticas, né? Como alguns autores dizem, é um drama condensado, muitas vezes em apenas 2 páginas, né? Dentro do carnaval, pelo fato delas terem essa característica, essas pequenas formas, essas miniaturas, essas mudanças entre uma e outra são instantâneas. São mudanças instantâneas de cenário. São mudanças bruscas de caráter, que geram contrastes muito violentos por vezes, né? Eu me lembro também que na época, isso aí, não sei se vocês vão saber, existe uma peça de teatro que se chama O Mistério de Irma Vap, que quem trabalhava nessa peça eram o Neila Torraca e o Marco Nanini, tá? Então, eles fazem vários papéis, né? O cenário não muda, né? E eles fazem vários papéis dentro da mesma cena, mudando de roupa quase que instantaneamente e se apresentando com um caráter, né? Uma personagem completamente diferente uma da outra. Então, assistindo a essa peça, eu pensei assim, poxa, é isso que o intérprete, quando está tocando uma peça como Carnaval, está fazendo. Ele está vestindo a roupa de um personagem e, instantaneamente, ele já tira aquela fantasia e coloca outra. Ele não tem tempo hábil para se adaptar àquela nova personagem. A mudança é instantânea. Então, esse também era um aspecto dentro desses encadeamentos que a gente tinha que trabalhar. A gente tinha que trabalhar a mudança de clima, de atmosfera, de personagem, de fantasia, seja lá o nome que vocês quiserem dar, tinha que fazer essa mudança acontecer instantaneamente. Porque você não tem muito tempo para entrar no personagem, entender, se adaptar, ok, agora eu sei quem eu sou, eu sei quem eu estou representando, e de repente ele já acabou e já vem o outro. E então você não pode, quando você entra no personagem novo, você não pode ainda manter características do anterior, o anterior já foi, né? E eu me lembro muito bem que o Nanini, justamente, tinha uma parte lá da peça que ele faz a mocinha, a heroína da peça, e ele faz um caçador que vai caçar lá o monstro, o lobo e tal.
Então, a roupa que ele estava usando era uma roupa costurada aqui na metade. Então, a maquiagem também. De um lado era mulher, de outro lado era homem, tá? Então, ele estava atrás de uma porta. Então, ele virava, né? Vou virar de lado para vocês. A porta estava aqui assim, então ele virava assim, era mulher. Aí, daqui a pouco, ele virava ao contrário, ele era homem. Então, ele fazia duas vozes diferentes, ele virava duas pessoas diferentes num átimo. Um estalo de dedos, ele virava outra coisa, né? Então, esse insight que eu tive vendo a peça foi também algo que eu procurei pesquisar nos relatos dos pianistas, né? Para saber o que eles trabalhavam, o que eles faziam, o que seria importante você buscar no seu estudo para tentar realmente fazer essa mudança de personagem, né? Então, como dizem os teóricos falando sobre o Schumann, né, o Schumann tinha essa urgência em comunicar essas mudanças de sentimento em curso, ou seja, o tempo não para, né? O tempo não para. Muda a personagem, mas o tempo, ele é constante. Então, essa adaptação também teria que ser instantânea e constante dentro de uma obra como, por exemplo, o Carnaval. Né? Então, Camille Mauclair fala assim, que essas peças do ciclo, né, é quase como se fosse um impressionismo da alma, estados d'alma musicados, né? Mas Marcel Breuil fala assim, conflitos e instabilidade do homem romântico e suas dificuldades no encontro do equilíbrio. Aí, eu vou citar aqui o que a Joan Chissell fala num livro de 1986, né? De uma carta do Schumann endereçada a Clara Wieck, a carta, né? Futura Clara Schumann, né? Ele escreveu essa carta em 1838. Aí ele diz assim, o Schumann falando, tá? Sou afetado por tudo o que acontece no mundo e repenso tudo isso. Política, literatura e gente. À minha própria maneira. E então eu fico ansioso por expressar meus sentimentos e dar-lhes vazão através da música. É por isso que minhas composições são, às vezes, difíceis de compreender, pois estão ligadas a interesses diferentes e, às vezes, surpreendentes. Porque tudo o que acontece de extraordinário me impressiona e eu me sinto compelido a expressá-lo em música. É por isso que tão poucas obras modernas, falou ele, me satisfazem, ou seja, as peças contemporâneas dele, né? Pois, além de seus próprios erros de construção, expressam sentimentos musicais de ordem inferior e efusões líricas que são lugares comuns. Então, Marcel Beaufils, aí já citado por Jacques Chaillet, em outro livro também que eu, nessa viagem que eu fiz à Alemanha, achei esse livro, que é um livro pequeno até, mas só sobre o Carnaval de Schumann, ele fala aliar um máximo de descontinuidade e de surpresa a um máximo de continuidade e unidade. Representação em música do baile um tanto caótico da obra de Jean Paul, união e separação entre personagens que se procuram, se acham, se perdem e se reencontram. Então, aí, as minhas questões foram, no estudo da performance, né? Os encadeamentos entre as peças de um ciclo pianístico, ou entre partes, componentes, né, de outras formas musicais, elas acontecem espontaneamente?
É feita uma preparação, um estudo para estabelecer critérios que definam a realização dessas mudanças? São um aspecto importante para a performance de uma obra? Então, essas foram as questões que eu fiz lá em 91, certo? E, obviamente, que eu já tinha a resposta. Para mim, elas eram e eu comprovei que são importantes. Mas eu queria respaldo, né? Vocês sabem que quando a gente faz mestrado, a gente fala pela voz dos outros. Quando a gente fala doutorado, aí sim a gente já tem a nossa voz própria, né? Mas até então. Então, eu achei nesse livro, Schumann, The Man and His Music, editada pelo Alan Walker, um artigo do Joseph Weingarten, que justamente ele vai falar dessa continuidade como essência da comunicação. E a manutenção da continuidade em uma obra formada por miniaturas, né? Que era justamente o meu tema, né? Então, vou citar aqui para vocês o que ele fala, está aqui na minha tese. Penso que isso é o Weingarten, tá? Penso que o problema da duração da pausa entre sessões é muito importante e deve ser abordado em se considerando a execução das obras de Schumann para piano. No período em que compôs suas peças para piano, Schumann escreveu muitas obras constituídas de uma dúzia ou mais de movimentos encadeados. Os temas pareciam nascer sobre seus dedos no momento em que colocava suas mãos sobre o teclado. As primeiras composições, como as variações à Beg, os Papillons, o Carnaval, as cenas infantis, são todas séries de miniaturas unidas como contas em um colar, formando uma singular cadeia. Aqui, o executante dedicado tem dois problemas a solucionar. Cada miniatura é completa em si mesma, com a sua estrutura musical particular, tempo e atmosfera. Além do mais, elas variam muito em duração, e é essa sua riqueza e variedade de imaginação musical que lhes confere esse apelo permanente e fascinam tanto o intérprete quanto o ouvinte. Para o executante, há ainda o estímulo adicional, que é o de conferir a cada camafeu, que é como ele está chamando cada uma dessas imagens, né, suas qualidades distintas, que devem ser captadas instantaneamente e incorporadas ao todo. Durante a execução, qualquer mudança na abordagem do quadro vai deturpá-lo. Mas não é suficiente produzir uma série de miniaturas perfeitas, pois, apesar de contrastantes, e mesmo por causa desses contrastes, elas são facetas de um todo. Se esta unidade não é visível, as peças se dissolvem como brilhantes fragmentos de mercúrio e perdem seu valor intrínseco. Uma pausa muito longa vai enfraquecer o senso de continuidade, ou onde as peças se opõem em estilo e tempo, né, enfraquecer o contraste. Uma pausa muito curta causará aglutinação e diminuirá o efeito do impacto. Cada pausa tanto liga quanto separa e deve durar somente o suficiente para permitir que o ouvinte, isso também inclui o executante, tenha uma completa impressão da miniatura antes que seu interesse se envolva com a sua igualmente encantadora vizinha. Então, quando eu li isso, eu falei, meu Deus, alguém mais pensa o que eu estou pensando, né? Então, os problemas principais seriam a caracterização de cada miniatura, né? E como encadear
uma peça à outra, no que também está implícito o silêncio e o gesto, né? Então, ainda citando alguns intérpretes sobre essa problemática, eu tenho 3 citações aqui do Pablo Casals que eu achei que foram muitíssimo pertinentes. Na primeira, ele diz: não é qualquer intérprete que consegue inserir a vibração da primeira nota no contexto da interpretação. O intérprete deve, primeiramente, ter certeza do caráter da peça que ele tocará. Ou seja, aquilo que eu estou falando. Se você não estuda todos os aspectos que dizem respeito à performance daquela peça, algo ainda vai ficar faltando. E isso que ele diz da vibração da primeira nota, ele está se referindo ao cello, né? Mas pensem vocês, então, que são instrumentistas de sopro. A primeira nota no sopro, ela é muito importante em todo instrumento. Mas nós, como pianistas, nós temos um ataque muito direto. Vocês não. Em geral, vocês pensam muito o som para produzir aquele som, né? Então, se você já não tem aquele som pronto de início, aquilo que eu disse, a peça é curta. Até você conseguir entrar na peça, ela praticamente já acabou. Então, você não teve tempo de adaptar. Você tem que entrar na primeira nota já ciente de tudo que ela tem que conter e como ela tem que soar, né? Então, isso é um problema. Outra coisa que o Casals fala, o executante deve ter uma visão geral como os construtores da Catedral de Chartres, uma catedral lá na França, né? Que erguendo cada vitral de caráter individual, não esqueceram que, apesar disso, cada um dos vitrais fazia parte de um todo, se relacionando de forma arquitetural e espiritual um com o outro, e, na verdade, com toda a obra. É a validade das partes e do todo, né? Isso, em relação ao que o Gabriel vai fazer, que é um estudo de ensemble, tem tudo a ver, né? Porque é a parte individual de cada um, que tem a sua importância, mas elas fazem parte de um todo, né? Que é o ensemble. Isso sem falar no aspecto que eu estou me referindo hoje, né? Bom, e o outro que diz respeito ao silêncio, Casals fala o seguinte: os silêncios também são música. O efeito de uma pausa não deve ser minimizado. Pelo contrário, se as linhas do pensamento e do sentimento permanecem contínuas, os silêncios vão tomar uma expressiva intensidade. Então, esses foram aspectos que me levaram para esse caminho. É lógico que, naquela época, a gente ainda não tinha as ferramentas de análise para a performance que nós temos hoje, né? A professora Ingrid vai mostrar o texto do Rink, né? Hoje em dia, há inúmeras formas da gente dimensionar, né, a análise, até mensurar certas coisas, certos aspectos que acontecem na performance, né, no ato da performance, ou seja, no tempo e no espaço, que a gente não tinha no passado, né? Então, isso é até uma coisa que eu penso mais tarde, quem sabe no futuro, revisitar e tentar ampliar e melhorar. Então, voltando aqui ao meu slide, né, a manutenção da unidade da obra está diretamente ligada a essa duração de tempo entre as peças também, né? Então, um problema é essa duração e o outro também preocupar-se, né, com o caráter de cada uma, né? E não deixar que elas não façam parte, né, desse todo, elas têm que ser integradas a esse todo, né? Então, mesmo essa caracterização não é algo simples, principalmente por esses contrastes bruscos, né? E por esse sentimento de urgência, nessa captação instantânea
do caráter de cada uma quando ela inicia. Aí, então, a gente vai perguntar o que é importante, então, nesse estudo da performance? O que a gente tem que analisar, né? A duração das pausas, da respiração entre as peças, as realizações bem cuidadas e bem conscientes dos inícios e terminações de cada uma, né? E aqui eu quero pedir licença também para citar o Arthur Schnabel, que foi citado pelo Conrad Wolff, onde ele diz, ele está falando de variações, né? Então ele fala assim, elas têm que fazer um todo, tema com variações, né? De uma série que chega a ser uma espécie de um organismo que contém alternância de movimentos e no qual se insere uma fuga em 32 variações. Então ela fala assim, o mais importante são as conexões estabelecidas por meios melódicos. Está falando das 32 variações de Beethoven. As conexões harmônicas são geralmente simples de serem vistas. Então, eu transpus isso para o carnaval, tá? Então, ele está falando que, primeiro, conexões melódicas entre as peças, né? Depois, conexões harmônicas, que são simples de serem vistas porque os mais óbvios eventos harmônicos, né, como uma regra, aqueles que o executante sempre deve se concentrar, né? As modulações, as cadências, os encadeamentos, modulações aos tons próximos, o retorno de um tom previsível, enfim. Então, a conexão harmônica entre diferentes movimentos de uma suíte, de uma sonata, de Bach a Beethoven, Schubert e os românticos, pode, às vezes, ser importante no processo de unificação, né? Em modulações para tons vizinhos próximos, né? As novas notas devem ser claramente enunciadas. Então, aí, ele está realmente... Ele não está só divagando, ele está dizendo o que ele faz, na verdade, né? Então, nas modulações para tons próximos, por exemplo, ele está dizendo assim, se eu estou indo de Dó maior para Sol maior, eu enfatizo bem a primeira entrada do Fá sustenido, né? Como se fossem tocadas pela primeira vez essas notas, né? As modulações a tons afastados, por exemplo, frequentemente exigem uma ênfase em notas comuns, como o que é particularmente verdadeiro nas notas enarmônicas, né? Então, em algumas obras, o que faz esse elemento motivador, unificador, né, ser mais perceptível, é o ritmo, né? É o motivo rítmico. E como ele passa de uma sessão ou de uma peça para outra, né? E como essa pulsação, essa manutenção de pulsação também transforma-se num elemento unificador de sessões diferentes dentro de uma obra fragmentada. A Monique Deschausset, no livro L'Homme et le Piano, de 82, ela fala assim, as passagens de transição, né, detém frequentemente o segredo de uma grande interpretação, né? Transição entre tema A e entre tema B, transição entre uma parte A e uma parte B, por exemplo. O fato de saber aproveitar-se de alguns compassos, às vezes de somente algumas notas, para mudar de mundo psicológico tão naturalmente, depende de uma penetração particular no texto. Então, ela está pegando algo que, a princípio, poderia ser visto por alguém mais assim ingênuo como algo mais subjetivo e abstrato, ela está trazendo para o mundo real, né? Então, mostrando quais os elementos da análise que podem te ajudar, ou quais os elementos encontrados na análise podem te ajudar a você preparar a sua interpretação, né? Então, o Brendel, que também é um pianista que fala muito, escreve muito sobre performance, o que ele sente, o que ele faz, né? Ele
num dos livros dele, ele tem mais de um, ele fala, por exemplo, do silêncio. Então, ele diz isso aqui, ó. O silêncio entre duas passagens, vou escrever errado, entre duas passagens, pode ser um ponto de união mais do que separação. Aí vem toda a história da importância do silêncio no texto musical. Falando da importância desse texto, né, e do que a gente compreende dele, do silêncio, por exemplo, então, o que é preciso, né? Que na nossa análise a gente compreenda o texto musical e a gente tem que ter certeza e consciência das limitações da notação, né? A notação não consegue dizer tudo que a música quer exprimir, né? A gente tem que conhecer bem as indicações do compositor. Cada compositor também tem as suas particularidades de indicação, né? O que ele costuma escrever e o que isso quer dizer, né? Na sua linguagem pessoal de compositor, né? E as suas intenções, né? Que estão por trás dessas indicações próprias suas, né? O Schumann mesmo, no próprio Carnaval, de vez em quando ele, isso não só aí, mas em outras obras, ele faz umas indicações que por vezes pode até parecer que são impossíveis de serem realizadas. Por exemplo, em um acorde parado, ele pede uma chave de crescendo e uma chave de decrescendo. Num acorde, que vocês sabem que depois que o piano ataca, a nota só decresce. Ela não é como nos instrumentos de sopro, que numa nota contínua você pode fazer um crescendo e um decrescendo gradual. A gente não tem isso, né? Então, quer dizer, são indicações que têm um duplo sentido, não é um sentido literal, né? Então, a análise, ela não só vai lidar com a parte formal, estrutural, harmônica, enfim, todos os elementos que constituem a escrita, né? Mas ela também vai se debruçar sobre algo mais. E esse algo mais, no caso do Schumann, por exemplo, é todo o contexto que está por trás da obra musical, porque a música dele é muito autobiográfica, né? Então, eu coloquei aí também que a gente precisa de acuidade auditiva. Lógico, se eu estou pensando nesse elemento da ligação, dos encadeamentos entre as obras, eu tenho que ter a minha escuta. Gente, não só nesse aspecto, lógico, sempre a escuta tem que estar 1000%, mas nesse aspecto, a escuta, ela também tem que estar voltada para ouvir esse aspecto. E, nesse caso, a gente vai também trabalhar muito com a memória, porque eu tenho a memória do som que eu acabei de produzir e eu vou relacionar essa memória do som que se extinguiu com a memória que eu tenho do tipo de produção sonora que eu tenho que fazer com os meus dedos, enfim, com o meu aparato pianístico, para produzir o som que eu vou querer ouvir e com o qual eu vou fazer essa interação de sair de uma peça e entrar em outra, né? Então, é imaginação auditiva junto com memória. Então, vocês veem que o trabalho, ele é muito mais complexo do que só aquela análise que está no papel. É lógico que ela é importante e a gente não pode viver sem ela. Mas como o Barenboim falou, não é só ela. E logo que a gente se depara com a obra pela primeira vez, não é ela que vai definir tudo que eu vou fazer, mas é tudo que compõe a minha bagagem, né? Porque eu não sou apenas o analista falando ou o pianista falando, eu sou um produto de tudo que eu já li, de tudo que eu já ouvi, né? E da interação de todos esses elementos na hora que eu vou escutar pela primeira vez aquela peça que eu estou decifrando no momento, né? Bom, ainda voltando ao nosso tema, né?
algo que também é muito importante, que eu já mencionei anteriormente aqui, é o estudo do gesto musical. E esse gesto musical, hoje em dia, também é um aspecto que está sendo muitíssimo valorizado nas questões de análise de performance, né? Eu trouxe um autor aqui, que é espanhol, ele se chama Albert Nieto, ele também é pianista, vão me desculpar, mas a gente acaba pesquisando muitos pianistas, né? E ele tem um livro muito interessante que se chama O Gesto Expressivo do Pianista, El Espírito del Directo. O que ele quer dizer com isso? O espírito do fazer ao vivo, tá? Então, ele vai analisar os gestos, né, de várias gravações em vídeo, tá? E vai comentar os vários aspectos que têm relação com o gesto musical e interpretação, tá? E aí eu queria fazer, só baseado nele, uma definição do que é o gesto, porque vocês também vão ouvir e ler muito sobre isso, e eu gostaria, então, de citá-lo. Então, ele diz o seguinte, convém diferenciar os diversos termos, né, para que eu possa, e está falando ele, né, possa delimitar o que eu vou estudar no livro. Ele está falando do termo gesto, né? Então, ele fala assim, enquanto que movimento se refere à mudança do corpo, de um corpo, né, transcorrido dentro do tempo, ou seja, mudança de espaço físico, né? Eu saio daqui e venho para cá. Isso é movimento, tá? Então, mudança de lugar dentro do tempo, né? E enquanto a ação é uma série de movimentos, né? O gesto, ele implica na transmissão de um significado, um sentimento ou uma intenção. Quer dizer, ele implica num ato de comunicação, que é justamente o que a gente está fazendo aqui nesse estudo dos encadeamentos do carnaval. Tá? Então, ele diz que a gente tem que diferenciar esse gesto do gesto compositivo, que se relaciona com a composição, com a escrita musical, tá? Então, uma coisa é o gesto enquanto composição, tá? E a outra coisa é o gesto que vai produzir o som, vai facilitar o som, o gesto comunicativo, ou o gesto que provoca a interação, tá? E que foi um tema, que ele está dizendo aqui, que começou a ser estudado, principalmente por Delalande, no final dos anos 80, tá? Então, no caso aqui desse livro, por exemplo, e do que eu vou mostrar depois para vocês, é em relação a esse gesto musical comunicativo, o gesto corporal físico, tá? Como complemento natural da comunicação expressiva e instrumental, ok? Então, mais um a falar desse mesmo assunto, né? Outra coisa também muito importante que a gente tem que pensar na ideia de analisar é o estudo da expressividade, tá? E aí eu estou citando o Jocelyn e outros, né? Citados também no livro do Rink, tá? Porque muitas vezes a expressividade é tomada também como algo que acontece muito intuitivamente ou ao acaso. É aquela coisa, ou você tem ou você não tem. Você não consegue explicar, você não consegue ensinar. E, na verdade, isso é bem possível, justamente através da análise dos componentes que formam a interpretação, né? E pela verbalização, não só pelo professor de instrumento, né, modelando, servindo como modelo, né,
ou como cópia, vamos dizer assim, no road teaching, né? Mas também verbalizando, né, esses elementos que constituem a interpretação e, por conseguinte, fazem parte da performance. Então, esses dois elementos, a expressividade e esse gesto musical, eu considero assim eles muito ligados ao que a gente chama de a voz do performer, né? Então, o que o performer analisa na sua execução também. Então, só para vocês terem uma ideia dessa coisa da expressão, eu cito, então, o Jocelyn, né, nesse livro que eu mostrei para vocês no início, tá? O Musical Excellence, né? Que foi editado pelo William, né? Então, o Jocelyn argumenta que a expressividade, ainda que um aspecto da performance difícil de ser mensurado, é passível de estudo. Mesmo sendo considerada como um fator subjetivo, sua realização depende de elementos musicais, acústicos e estilísticos. Variações em parâmetros como o andamento, a dinâmica, a articulação, a agógica, acentos métricos, timbre, volume sonoro, compreensão estrutural e harmônica da obra, e variações imprevisíveis de velocidade, precisão e fluência no momento da performance ao vivo. Tudo isso é expressão, né? Sendo assim, muito embora os executantes estabeleçam critérios interpretativos para uma obra, né? Então a gente está falando disso. A gente vai criar critérios, né, para saber o que eu vou fazer na hora de interpretar, né? Mas mesmo assim, no decurso da performance, esses critérios, né, a performance em si, ela sempre vai sofrer pequenas variações imponderáveis. Por quê? A nossa arte, ela transcorre no tempo, né? E ela, sendo temporal, a gente tem domínio sobre ela de uma forma um tanto relativa. Então, só para fechar esse final, antes do nosso intervalo, vou citar aqui o que o Brendel fala, e depois o Barenboim, e depois uma professora que é também psicóloga. Então, o Brendel diz: nós pianistas não funcionamos sempre da mesma forma. Não penso somente no mecanismo mais ou menos lubrificado de nossos dedos. Acontece que o que tocamos com a graça de um acrobata nos parece, em alguns instantes mais tarde, necessitar de esforços sobre-humanos. Eu penso igualmente na qualidade de audição, que evolui conforme a nossa disposição. Descontraídos e dispostos, cansados, desanimados, calmos ou ansiosos. Da mesma opinião é o Barenboim, que fala o seguinte: é preciso, logicamente, contar com a cabeça, o coração e os dedos, mas não se pode permanecer no mesmo estado 2 noites seguidas. É impossível. Penso que até mesmo Beethoven jamais tocou suas obras de forma exatamente idêntica. Uma indicação de dinâmica, por exemplo, piano, jamais será a mesma para 2 pessoas. Tudo é subjetivo. A objetividade não é mais do que um suporte. E a professora Gloria Lintz, né, fala assim: um artista pode variar sua interpretação em uma determinada obra. Cada artista tem seu próprio modo que poderá variar ao infinito, de acordo com seu temperamento, sua imaginação e condição anímica num determinado momento. Entretanto, observamos que há uma tendência para aplicar certos princípios, produzir determinados efeitos, dar a mesma expressividade e sentimento geral. Pois, através da música, o intérprete se realiza, revelando-se. O que eu costumo dizer é o seguinte: o intérprete, ele se mostra na interpretação, né? Ele se revela. Então, mesmo com todas essas variações, esses imponderáveis que acontecem, né?
e a gente sabe que vão influenciar a nossa performance, que ela não vai ser idêntica todas as vezes, a gente sabe que a gente vai seguir também um caminho, uma linha mestra, do qual a gente não se desvirtua muito devido àquela nossa disciplina de estudo e a nossa visão da peça, que por mais momentâneo que possa ser a nossa arte, a gente tem uma ideia preconcebida da peça, né? Então, a gente sofre modificações, mas, assim, grande parte do que a gente expressa na performance já está lá e não vai se modificar tanto assim, né? Então, vocês veem que é algo que tangencia a psicologia, né? Tangencia até mesmo a performance em termos de gesto, como se você fosse um ator, né? Que você não pode ter uma linguagem corporal completamente diferenciada ou antagônica àquilo que você quer expressar em música, né? E isso, mais do que nunca, aquilo que eu falei no início, que a nossa sociedade está cada vez mais visual, isso mais do que nunca tem interferido muito no resultado das performances, né? E no que você consegue comunicar ao seu ouvinte, né? Bom, então, eu acho que a gente pode fazer uma pausa aqui e depois a gente segue daqui a uns 10, 15 minutinhos. Tá ok. Tá ok. São 5 para 7 agora, né? Uhum. Então, 7h10? 7h10, ok. Tá 7h10, bom. voltamos todos. Ok. Então, eu vou só beber uma aguinha. Isso. Tá? E Então já tá. estou de volta. Até já, então. Até já.